Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como as políticas propostas por cada candidato podem afetar a China e toda a região da Ásia-Pacífico, examinando os temas de segurança, comércio e alianças estratégicas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1992, os Estados Unidos estavam no auge do seu poder econômico e militar após o fim da Guerra Fria. A globalização, liderada pelos americanos, moldou o comércio global e o sistema econômico se adaptou aos interesses do Ocidente. Contudo, de lá para cá, muita coisa mudou. A ascensão econômica da China desafiou a supremacia dos Estados Unidos e os BRICS passaram a ganhar relevância, com países emergentes como Rússia, Índia e Brasil também se destacando no cenário global. Recentemente, no encontro do BRICS em Kazan, na Rússia, países emergentes reafirmaram a sua posição de resistência frente à pressão ocidental, fortalecendo as suas economias e ampliando as suas alianças comerciais. Mesmo sem uma moeda própria que rivalize com o dólar, o BRICS envia uma mensagem de que o poder econômico mundial não está mais centralizado no Ocidente. Esse cenário reflete o que está em jogo nas eleições americanas de 2024. Um confronto indireto entre uma ordem internacional unipolar e um mundo multipolar, onde a China e os Estados Unidos disputam influências regionais e econômicas. Donald Trump deixou claras as suas intenções de adotar uma postura agressiva em relação à China. Entre as propostas mais notáveis, ele pretende impor uma tarifa de 60% sobre as importações chinesas, o que seria um golpe autenticamente brutal para a economia da China, que ainda é fortemente dependente das exportações para os Estados Unidos. Na questão de Taiwan, Trump adota uma abordagem de proteção baseada em negócio, sugerindo que Taiwan pague pela sua defesa. Essa estratégia reflete a sua visão pragmática, focada em interesses econômicos imediatos, mas também cria incertezas quanto ao compromisso americano com a segurança de Taiwan. A retórica de Trump indica um desejo de desafiar a China de maneira mais direta, o que pode aumentar as tensões em toda a região da Ásia-Pacífico. Além disso, ele promete resolver a guerra na Ucrânia em um curto prazo, o que traz alívio para alguns chineses que temem os efeitos indiretos desse conflito no comércio global e na estabilidade regional. Para a China, que enfrenta dificuldades econômicas e se preocupa com o crescimento de conflitos, uma vitória de Trump poderia representar um certo alívio estratégico, ao menos em termos de afastar um foco americano na guerra da Ucrânia. Kamala Harris, por outro lado, representa uma continuidade das políticas de Joe Biden, mas com um toque um pouco mais moderado. Biden já impôs tarifas e sanções contra empresas chinesas, incluindo as que produzem veículos elétricos e painéis solares, uma medida que tenta restringir a ascensão econômica da China. A postura de Harris provavelmente continuaria nesse caminho, promovendo sanções e restrições, porém de maneira menos agressiva do que a proposta por Trump. Em relação a Taiwan, Harris se comprometeu com a segurança e a prosperidade das nações na região, mas sem adotar a retórica abertamente confrontacional de Trump. Isso poderia trazer um certo grau de estabilidade para a região, reduzindo o risco de um conflito imediato. A abordagem mais cautelosa de Harris pode ser vista como um equilíbrio entre a pressão econômica sobre a China e a manutenção de uma posição defensiva em relação a Taiwan, sem, no entanto, provocar uma escalada desnecessária. E agora, a questão central: o que efetivamente mudaria para a China e para a região da Ásia-Pacífico em caso de vitória de Trump ou de Harris? Em uma vitória de Trump, a China enfrentaria uma pressão econômica muito mais severa devido às tarifas adicionais, o que poderia desacelerar profundamente a sua recuperação econômica. Contudo, a retórica de Trump sobre a Ucrânia e a busca por acordos ao invés de confrontos diretos poderiam criar uma certa previsibilidade para Pequim.
Ainda assim, o aumento das tarifas pode impactar diretamente o setor exportador chinês e gerar tensões adicionais, especialmente se Trump insistir em que Taiwan pague pela defesa americana. Em uma vitória de Harris, a continuidade da política de Biden significaria sanções específicas e medidas para limitar o avanço tecnológico chinês, mas com uma abordagem possivelmente mais cautelosa em termos militares. Para a Ásia-Pacífico, uma presidência de Harris poderia simbolizar um equilíbrio entre a manutenção da aliança com Taiwan e o compromisso com uma abordagem multilateral mais estável, reduzindo a chance de uma escalada militar direta. No entanto, a postura de Harris ainda mantém Taiwan sob um compromisso de segurança, o que poderia continuar sendo um ponto muito sensível para Pequim. A eleição americana de 2024 representa uma escolha entre duas abordagens bem diferentes para a relação entre os Estados Unidos e a China, com potenciais implicações muito profundas para toda a região da Ásia-Pacífico. Enquanto Trump representa uma linha mais dura e direta, que pode criar conflitos comerciais e incitar tensões, Harris oferece uma continuidade das sanções e restrições econômicas, mas sem uma retórica tão agressiva que poderia escalar rapidamente para um confronto. No fim das contas, ambas as opções trazem muitos desafios para a China. A escolha entre uma abordagem pragmática e agressiva ou uma moderada e estratégica definirá o futuro das relações sino-americanas e a estabilidade de toda a região da Ásia-Pacífico. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Or any other country. I don't want to pick on China because the European Union is almost as bad as China. They don't accept your cars. They don't accept your farm products, but they send their farm products here and they send their cars here by the millions and millions. So if China or any other country charges 100 or 200% tax, then we will charge them 100 or 200% tax in return. It's called an eye for an eye, and it'll all stop. I will never apologize for defending America. I will protect our workers. I will protect our jobs. I will protect our borders. I will protect our families. And I will protect the birthright of our children to live in the richest and most powerful nation on the face of the earth again. And as we rescue our economy, I will also restore our borders, because I think it's your biggest problem.